Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos mais no comecinho da carta, né? E aqui nesse começo, o Paulo vai explicar algumas coisas práticas e vai demonstrar também os conflitos que acontecem, né? Até agora, nas outras cartas, a gente vê ele administrando os conflitos da comunidade. E nesse momento, ele mostra pra gente a forma como ele administra os conflitos que ele tem com a comunidade, né? As decepções, as dificuldades, sem citar nomes, mas justificando, né, as escolhas dele, explicando um pouco da situação. Então ele fala assim, ó, o nosso motivo de ufania, ou seja, de alegria, é este testemunho da nossa consciência. Poxa, aqui numa frasezinha tão simples de Paulo a gente já pode refletir, né? O que vai nos deixar feliz de fato não é a realização dos nossos planos, é a tranquilidade da nossa consciência. Porque se eu realizo planos que vão prejudicar a minha consciência, aqui o sentido de consciência é aquele sentido de dever cumprido, de certo e errado, né? Então a minha alegria é saber que eu estou em paz. Se a gente vê isso mesmo, né, na literatura espírita, o quanto os espíritos superiores, os espíritos mais evoluídos, são aqueles que têm a consciência tranquila. Eles se afetam, assim como Paulo, né? Quando vê as pessoas queridas fazendo coisas ruins, eles ficam tristes, né? Eles choram, mas eles não se abalam, né? Eles não se desesperam. Eles deixam a tristeza vir, deixam a tristeza passar e seguem o seu rumo da evolução, do seu trabalho, né? Comportamo-nos no mundo, e mais particularmente em relação a vós, com a simplicidade e a pureza que vem de Deus. Não com a sabedoria carnal, mas pela graça de Deus. Então aqui ele está falando, as escolhas que ele foi fazendo foi em sintonia com Deus. Com efeito, nada há em nossas cartas a não ser o que nela ledes e compreendeis. Espero que compreendereis plenamente, assim como nos compreendestes em parte, que somos para vós motivo de glória, como serei o nosso no dia do Senhor Jesus. Então aqui ele está relembrando, retomando o vínculo que ele tem com esse grupo, né? O vínculo de amor. Animado por essa certeza, tensionava primeiramente ir ter convosco para que recebesseis uma segunda graça. Então ele planejava ir lá em Corinto para passar assim bons momentos, né? Momentos de conexão com Deus. A seguir passaria para a Macedônia. Por fim da Macedônia voltaria a ter convosco, a fim de que me preparasseis para a viagem para a Judéia. Aqui ele está contando o plano de viagem. Tomando este propósito, terei sido leviano? Parece ser uma pergunta retórica, porque ele vai dizer o seguinte depois: ou meus planos seriam apenas inspirados pela carne, de modo que haja em mim simultaneamente o sim e o não. Então, quando ele fez esses planos de ir lá em Corinto, depois para Macedônia, depois para Corinto, depois para a Judéia, né, para Jerusalém, ele estava mais olhando para as coisas materiais, para as questões da vida cotidiana, e por isso não conseguiu ali, né, uma total conexão, foi isso? E dessa forma houve simultaneamente o sim e o não. Eu queria, mas não queria, eu podia, mas não podia, eu falei uma coisa, mas na verdade eu falei outra. Essa contradição em nós, né, de vivenciar uma coisa e falar o oposto, falar uma coisa e fazer muito diferente, né, ou demonstrar que aquilo que a gente acabou de falar na verdade não é tão honesto assim. Essas contradições, né, que no seu extremo nos levam à cisão da loucura, elas são inspiradas por esse nosso olhar muito na vida material. Porque ele vai dizer, ó, Deus é testemunha fiel de que a nossa palavra, a voz dirigida, não é sim e não, né? Então, por mais que talvez, né, o primeiro planejamento tenha sido pensar em coisas práticas da vida cotidiana, o amor, o vínculo, né, a verdade que ele fala, a proposta, não é contraditória, né? Pois o Filho de Deus, o Cristo Jesus, que vos anunciamos, eu, Silvano e Timóteo, Silvano que é uma tradução, né, uma outra tradução para Silas, não foi sim e não, mas unicamente sim.
unicamente sim. Todas as promessas de Deus encontraram nele o seu sim. Por isso, é por ele que dizemos amém. Né? Nós, normalmente, né, na seara espírita, usamos a expressão assim seja como sinônimo de amém. Mas aqui na Bíblia de Jerusalém, que a gente usa, tem uma outra forma de traduzir bem interessante, que é isso é sólido, digno de confiança. Ou seja, a gente poderia dizer assim, certeza, certeza, isso é pode confiar, né? Uma expressão mais antiga seria, né, antiga eu digo assim, de alguns anos atrás, seria pode crer, pode crer, pode confiar. Ele que dizemos amém a Deus para a glória de Deus. Aquele que nos fortalece convosco em Cristo e nos dá a unção é Deus, o qual nos marcou com um selo e pôs em nossos corações o penhor do Cristo. Então, nesse final, Paulo mostra, mais uma vez, né, essa fé profunda. Então, tudo que a gente está vivendo, todo o nosso esforço, quando a gente se conecta com Deus, vem dele. A gente pode confiar, a gente pode dizer esse amém. Né? Mas a gente continua semana que vem.